Olá, aqui é o professor Tiarão Borba. Quero discutir um pouco com vocês, um fato que se inicia a semana, que é o julgamento dos atos antidemocráticos, aqueles que ocorreram no dia 8 de janeiro, que foi quando houve a depredação lá em Brasília, das pessoas que estavam acampadas há tempos, de questionando o resultado da eleição, que Lula perdeu para Bolsonaro, setores pedindo intervenção militar e etc. Quer dizer, um posicionamento de não aceitação do resultado que foi feito na urna de maneira democrática. E a matéria do Globo de hoje trouxe o posicionamento da PGR. Obviamente, trouxe hoje e outros dias também, mas reiterou, né? Então, assim, a PGR é a Procuradoria-Geral da República. Então, fala assim, ó, o que a PGR falou? Eles são acusados pela PGR de participar da depredação de prédios públicos e responde pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça, com o uso de substância inflamável. Dos três, apenas Santos está solto. As penas podem chegar a 30 anos de prisão. A PGR pediu punição exemplar para o grupo. O que eu estou querendo chamar a atenção? Não são todos que foram julgados, mas é o comportamento não só da PGR, mas do brasileiro de uma maneira geral em relação a crimes. Essa questão da punição exemplar, o que tem de errado que a gente pode refletir e a gente pensando o seguinte: nós estamos numa sociedade capitalista que prima pela racionalidade, pela ciência, para a organização da sociedade. De uma maneira geral, é isso que nós pensamos. Se a gente fala punição exemplar e a gente tem um Estado democrático e de direito, o que a gente permite pensar? Você vai punir pelo exemplo, para dar exemplo às outras pessoas e manter a ordem. Ah, Tiarão, isso é errado? Não é necessariamente errado, mas isso é um impulso de desejo de punição que pode levar ao quê? Você deixar a tecnicidade da ciência jurídica de lado e você colocar os seus desejos, suas perseguições em relação ao posicionamento das pessoas. Eu não estou dizendo que aquelas pessoas sejam inocentes, o ponto não é esse. O ponto é chamar a atenção é que quando a gente coloca muito de si sobre uma coisa que é técnica e objetiva, né? Para que serve o método? O método serve para retirar você, ser humano, com os seus costumes, seus atravessamentos culturais, seus posicionamentos ideológicos, para você julgar eles tecnicamente, que eles tenham todo o direito de uma ampla defesa e que o julgamento seja o quê? O mais transparente possível. Então, quando a gente pune, a gente não tem que punir porque a gente tem o desejo de punir. A gente tem que punir porque é certo ou errado perante a lei. Esse é o fato. Se a gente quer punição exemplar, a gente, nesse linguajar, a gente acaba falando o seguinte: a gente está fulanizando as pessoas. São aqueles setores da sociedade, né, que estão sendo, vamos dizer, perseguidos. E você dá um discurso para essas pessoas, uma narrativa de perseguição. Você não tem que pedir punição exemplar, você tem que pedir punição, como qualquer outra pessoa que faça esse ato de depredação de bens públicos, que queiram destruir as instituições democráticas e o Estado de Direito, como a PGR falou inicialmente. Quando a gente fala de punição exemplar, vem muito de uma cultura, brasileira, que tem um livrinho aqui, tem muito tempo que eu o li, que é, vou botar aqui na câmera, que é da Gislene Nerer, que é uma historiadora, professora da UF, e Gisálio Cerqueira Filho, que também, também é um professor da UF. No caso, ele é do Departamento de Ciência Política e ela é do Departamento de História. E no livro deles, qual é a tese que eles falam sobre o sistema de autoridade, o Estado, a cultura jurídica brasileira? Eles não são da área de direito, mas estudam a área jurídica na perspectiva de como as formações sociais, culturais, as ideias que circulam são apropriadas pelos sistemas jurídicos e elas se expressam em determinadas decisões. No caso, a hipótese deles que eles trabalham e que vem
vamos dizer assim, tem repercussões até os dias de hoje, que a formação do sistema jurídico brasileiro, o sistema luso, né, que a gente tem uma influência do direito português, é que tem uma forte influência religiosa, né? Por exemplo, crime é equivalente a pecado, pena é igual a punição, né? Punição no sentido religioso. Então, quando a gente olha, por exemplo, o Antigo Testamento, o que que você tem? As pessoas pecam, Deus tem a sua ira, vai lá e realiza o dilúvio. Então, exerce a punição, uma punição exemplar, para dar o exemplo que as pessoas não possam mais pecar. Que é diferente um pouco do Novo Testamento, que tem um sentido mais pedagógico, né? Que as pessoas podem sempre, vamos dizer assim, superar o pecado, né? Os protestantes também têm uma certa ideia em relação a isso. Não sou teólogo e tudo mais, mas dependendo da linha que você possa olhar, né, as religiões judaico-cristãs, né, essa tradição, você pode perceber isso. Mas dentro das implicações jurídicas que eu venho falando aqui, esse autoritarismo em relação à busca pela punição exemplar, para dar de exemplo, para que isso não aconteça mais, isso vem muito de uma formação religiosa. E isso pode causar sérios problemas à questão da tecnicidade. Exemplo, a busca incessante por punição, perseguir determinados setores, levou o quê? A Lava Jato a se dissolver. O Toffoli teve essa decisão agora semana, ou final da semana passada, de anular as delações da Odebrecht porque existiam erros técnicos. E os advogados, jurisconsultos que eu observei, todos falaram, realmente, tem um erro técnico. Quer dizer que a Odebrecht é uma empresa honesta, idônea, que não fez corrupção? Não. Mas o sistema jurídico, ele não pode ter erros técnicos, porque isso leva o quê? Um favorecimento do réu, mesmo que ele tenha feito coisas erradas. Aí como é que você prova uma coisa de uma pessoa que é ré, que potencialmente estava envolvida em escândalo de corrupção, quando você faz iniciativas e procedimentos que quebram os ritos que são estabelecidos consensualmente para que todos tenham a mesma forma de julgamento, né? Essa é a ideia da questão da punição exemplar, que a Lava Jato perseguiu por tempos e que levou à nulidade de várias ações deles, né? Pessoas que ficaram colocando seus desejos de poder e de punição a determinados grupos por questões culturais, posicionamentos políticos, que do que se ater à técnica. Então, era isso que eu queria conversar com vocês. Um abraço, até a próxima. Compartilhe o vídeo.